Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos de todo o Brasil. Você também no exterior que estiver me assistindo. Um ótimo dia para você. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E gostaria de pedir a vocês que dêem um joinha para mim, para me ajudar. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, meu irmão. Tá faltando você, me ajude aí. Só tá faltando você, meu irmão. Vamos me ajudar aí, meu irmão. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. E gostaria de agradecer muitos, mas muitos irmãos. Quantos irmãos que está aí na caminhada junto comigo, né? Eu gostaria de chegar aqui e falar o nome deles um por um. Mas é impossível porque são muitos. Mas eu vou mandar um abraço aqui para minha irmã Joana, lá em Buritizeiro. A minha irmã Maria de Jesus, também em Buritizeiro, no norte de Minas. E o meu irmão Luiz Carlos, na Baixada Santista. Meu irmão Yuri, na Baixada Santista. Meu irmão Narciso, lá em Joinville, Santa Catarina. O meu irmão Gilberto, na Itália. Meu irmão Adriano, na Espanha. Minha irmã Valquíria, lá em Barretos. Minha irmã Rosilda, no estado de Goiás. E, gente, são tantos irmãos que pudera eu falar o nome de todos aqui, eu mandar um abração para todos, mas são muitos, graças a Deus, são muitos. São muitos que estão na caminhada junto comigo. E aquele irmão que está desprezado lá nas Testemunhas de Jeová, que já não está concordando mais com essas falácias do corpo governante, dá uma ligadinha para mim aqui para a gente conversar. Aquele irmão que foi desassociado, que saiu de lá, que está sem amigos, perdeu parentes, né? Porque quando sai de lá perde tudo, né? Dá uma ligadinha para mim aqui. Meu telefone é 99151-5617. E o DDD é o 037 aqui das Minas Gerais. Uai! Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo interessante aqui. Eu começo o meu vídeo fazendo uma pergunta. Será que nós temos que pregar de casa em casa para ser salvo? Será que isso é um critério para a salvação? Olha, certa ocasião, o apóstolo Paulo e o discípulo Silas foram confrontados com uma pergunta assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 31. O que eu devo fazer para ser salvo? Será que Paulo falou para ele assim: olha, se você não pregar de casa em casa, você não vai ser salvo. Para você ser salvo, você tem que pregar de casa em casa. Paulo não falou isso. Paulo respondeu para ele assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e todos da sua casa. Né? Então, veja que Paulo não mandou que ninguém pregasse de casa em casa. Somente crê no Senhor Jesus. Agora, a sociedade Torre de Vigia, ou seja, a organização das Testemunhas de Jeová, eles não pensam assim. Eles acreditam que a salvação é por obras e não pela graça, mediante a fé, conforme a Bíblia diz pra gente. Eles se apoiam em um texto de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz que a fé sem obra é morta. Mas as TJs, presta atenção, as Testemunhas de Jeová, e também o seu corpo governante, a sua direção ali, eles só consideram o texto, vê o que interessa para eles naquele texto. Eles não observam o contexto. Esse texto que eles usam para dizer que precisa de obras para salvar, que é Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz que a fé sem obras é morta, o contexto desse texto mostra que Tiago não está falando de pregação. Tiago está falando de obras no sentido de caridade. Tiago está dizendo ali que se você vê o seu irmão padecendo de alimentos necessários para o dia a dia, precisando de uma roupa, e você dizer a ele, vá em paz, e não suprir aquele irmão do que ele está necessitando, você não está fazendo nada demais. Então, veja que Tiago aqui está falando de alimentar e vestir os nossos irmãos, e não de pregação. Agora, por que é que o corpo governante das Testemunhas de Jeová dão tanto destaque à pregação de casa em casa?
eles estão visando o lado financeiro deles. Porque as gráficas deles produzem publicações, literaturas ali, livros, revistas, diariamente, né? Estão sempre produzindo literatura, né? E onde é que essas literaturas são vendidas? Não é de casa em casa? Não é as Testemunhas de Jeová que vende essas literaturas para eles de casa em casa? Então, é por isso que eles dão tanto ênfase à pregação de casa em casa. Veja, meus irmãos, esse corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles chegam ao cúmulo de dizer de desconsiderar o sacrifício resgatador de Cristo, dizendo que a obra de pregação, que a obra mais importante que Cristo realizou na terra foi a pregação. Eles não levam em consideração o sacrifício resgatador de Cristo em benefício da nossa salvação, né? A pregação para eles é tão importante que eu vou citar aqui um exemplo aqui. Lá nas Testemunhas de Jeová é assim: quando uma pessoa comete um ato infracional ali, ou seja, comete uma imoralidade sexual, ou um roubo, ou uma coisa assim, coisa que causou ali, a coisa que muitas pessoas ficaram sabendo, então aquela pessoa é desassociada. A desassociação significa a pessoa foi excluída de lá, foi mandada embora de lá. Aí a pessoa pode passar um tempo, ali 1 ano ou talvez mais um pouquinho, para depois voltar. Aí quando passa um tempo, aquela pessoa pede para voltar, eles aceitam a pessoa de volta. Mas só que tem um período de quarentena. A pessoa passa por um período ali em que ele tem que ficar mais ou menos quietinho ali dentro. Ele não pode aparecer muito. Ele não pode dar um comentário. Ele não pode fazer uma parte ali na tribuna. Ele não pode fazer um discurso ali na tribuna. Ele fica uma pessoa esquecida ali dentro. Ele só assiste às reuniões, mas ele tem que ser, como é que eu posso dizer assim? Tem que ser um zero à esquerda ali dentro. Isso. Ele não pode fazer nada, né? Porque eles dizem assim, ó: suponhamos que uma pessoa que conheceu a vida pregressa daquela pessoa, sabe dos erros daquela pessoa, e de repente vê aquela pessoa dando comentários ali no salão do reino, ali nas reuniões. Então a pessoa vai dizer assim: olha ali, ó, aquela pessoa teve uma vida pregressa ali, uma vida suja, e agora está comentando aqui, ó. Então, segundo eles, isso é para preservar o bom nome da organização que eles fazem isso. Mas veja, meus irmãos, eles entram em contradição aqui. Porque essa pessoa, ela não pode comentar, ela não pode fazer um discurso ali, ela não pode fazer nada ali dentro. Ela é um zero à esquerda ali dentro, para preservar o bom nome da organização. Mas pregar de casa em casa, a pessoa tem que pregar. Agora eu pergunto, a pessoa pregando de casa em casa, ele não fica muito mais exposto? Ele não vai encontrar pessoas ali que conheceu a vida pregressa dele, que sabe das coisas que ele aprontou, ali de casa em casa, ou quando ele está passando na rua junto com os outros irmãos ali, com aquela pastinha na mão, as pessoas que estão na rua ali, também não conheceu a vida pregressa dele? Ele trabalhando, pregando de casa em casa, ele não está expondo muito mais, ele não está colocando muito mais as coisas erradas dele ali. Então, veja que ele está expondo muito mais o nome da organização, se ele estiver pregando de casa em casa. Então veja que eles entram em contradição. Isso expõe muito mais a organização. Agora veja, meus irmãos, a Bíblia mostra para nós, a Bíblia deixa claro para nós, que não há necessidade da pessoa pregar de casa em casa para ser salvo. A Bíblia deixa isso claríssimo para nós. A salvação, ela não vem de obras. A salvação vem da graça, mediante a fé. Agora será que o corpo governante não sabe disso? Sabe.
O corpo governante sabe. Mas eles fazem de bobo. Porque interessa para eles. Eles têm que vender revista. Eles têm que vender livro. E se eles não colocar as pessoas na rua vendendo, nas casas, nas esquinas, a pessoa não tem produção na venda. Então, o negócio deles é produção nas vendas. Então, por isso que eles sabem muito bem que a salvação é pela graça. Mas eles fazem de bobo. Quer ver, meus irmãos? Considere comigo o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 7 a 10. E veja o que diz o apóstolo Paulo ali, aos Efésios. Paulo diz assim, ó: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo. Por quê? Preste atenção, meus irmãos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, meus irmãos, repita comigo o que o apóstolo Paulo disse, olha aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo deixou claro aqui para nós, Efésios capítulo 2, versículos 7 a 10, que ninguém é salvo pelas obras, mas sim pela graça, né? Mediante a fé. Ele ainda disse assim, ó, não é de graça, aliás, não é por obras, para que ninguém glorie, fala, eu mereço mais, eu mereço. Não, ninguém merece a salvação, nem um ser humano merece a salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante o sacrifício resgatador de Cristo, aquilo que o corpo governante despreza. Entendeu? Nós somos salvos pela graça. Então, corpo governante, as obras são mais importantes do que o sacrifício resgatador de Cristo? O que vocês acham? Então, corpo governante, responda. A salvação depende de você ter fé em Cristo Jesus, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Ninguém precisa sair pregando de casa em casa para ser salvo. Então, essa história de pregar de casa em casa para ser salvo é um meio do corpo governante vender as publicações que eles produzem na sua gráfica. Isso não é de Deus.